Fala pessoal, vamos falar hoje sobre intubação orotraqueal. Estamos aqui para dar sequência, então, nos nossos temas pediátricos em 5 minutos. Então, basicamente, o que a gente precisa saber ali, né, avaliar quando o paciente tem a necessidade da intubação, se é uma parada, se é um paciente em coma. Então, nessas situações, esse paciente não precisa de uma sequência rápida de intubação. Se não for uma dessas situações, a gente vai avaliar a anatomia desse paciente, se tem alguma questão que nos faz pensar numa via aérea difícil. Se for uma via aérea difícil, tem que separar, inclusive, os materiais para a via aérea difícil. Não sendo, a gente vai dar sequência ali na nossa sequência rápida com os 7 passos da intubação. Então, basicamente, o que a gente precisa saber, primeiro passo, preparação do material, todo ele, incluindo também o material humano, ou seja, aquelas pessoas da equipe multidisciplinar que precisam participar, o posicionamento adequado, a pré-oxigenação, as pré-medicações, a paralisia e indução, a passagem do tubo e os cuidados pós-intubação. Então, nos materiais aí, todo material de monitorização desse nosso paciente, material de via aérea, então, cânula necessária, laringo, pilha para o laringo, bolsa, válvula, máscara, aspirador, tá? Os fármacos necessários ali para dar prosseguimento nessa intubação, incluindo também fármacos necessários se a gente tiver alguma intercorrência, né? O acesso desse paciente já tem que estar garantido aí, e os profissionais ali que vão participar, inclusive se o fisioterapeuta atende o hospital todo, precisa ser chamado, testagem aí do ventilador e tudo mais. E aí, um item muito importante é a nossa cânula orotraqueal. Para a escolha dela, a gente estima aí, né, existem umas fórmulas estimativas, então lembrar que a intubação pediátrica é preferencialmente feita com a cânula com cuff. Quando eu for usar uma cânula com cuff, a fórmula aí é uma idade sobre 4 mais 3,5, na cânula sem cuff, idade sobre 4 mais 4. Lembrar que essas fórmulas são estimativas, então é ideal que você separe uma cânula meio centímetro abaixo e meio centímetro acima. Para a lâmina ali do nosso paciente, existem algumas fórmulas também, algumas tabelas que podem te ajudar, mas é importante lembrar aqui que a escolha, né, existia um mito na pediatria, que a lâmina devia ser sempre reta. Não, a lâmina escolhida pode ser a lâmina que você tem maior destreza, e uma maneira para estimar o tamanho é realizar a medida da rima labial do seu paciente ao lóbulo da orelha. Você pode escolher tanto a reta quanto a curva, só é preciso lembrar as estruturas, né? Então, quando eu tenho uma lâmina reta, a gente vai pinçar a epiglote do seu paciente para a passagem do tubo. Quando eu tenho uma lâmina curva, a gente vai colocar a sua ponta na valécula. Escolha aí da máscara e bolsa válvula, então a máscara deve vedar nariz e boca do paciente, né? E a gente faz ali aquela técnica do C e o E a escolha da bolsa e válvula, eu tenho neonatal menor que 10 quilos, pediátrico entre 10 e 30 quilos, e a adulto para pacientes maiores que 30 quilos. Lembrar que a gente pode ter uma via aérea difícil, então é adequado aí ter próximo, né, perto dos seus materiais aí, um fio guia, o buge ou até a máscara laríngea também. O posicionamento do nosso paciente, pacientes menores que 1 ano, normalmente nós colocamos o coxim abaixo da região escapular, então lembrar que o paciente pequeno, ele é cabeçudo, né, e aí ele acaba fletindo um pouco mais esse pescoço, então a gente coloca o coxim na região interescapular. E no paciente maior que 1 ano, abaixo da região occipital. O importante aí, tentar alinhar esses eixos do paciente, tá? A pré-oxigenação, ela é feita por 3 a 5 minutos, pode ser feita com uma máscara não reinalante a 15 litros, então ofertando 100% de FI, ou até mesmo com a bolsa máscara válvula, desde que você não esteja de fato dando pressão, e só esteja ali com ela próxima do seu paciente. As pré-medicações normalmente são as medicações de analgesia,
tá? Então, o fentanil é uma boa escolha, a lidocaína sendo preferencialmente usada nos pacientes vítimas de trauma crânioencefálico, e é importante lembrar que a atropina não é mais uma medicação que é feita rotineiramente, então, ela é reservada para pacientes que persistem com bradicardia, mesmo depois ali que você tira o laringo. Então, quando nós laringoscopamos, principalmente pacientes menores que 1 ano, eles costumam fazer um reflexo vagal e evoluir com uma bradicardia, que ao retirar o laringo, cessa, né? E alguns pacientes, na verdade, não têm esse efeito ali reduzido e acabam evoluindo com sintoma. Então, nesses casos, é feito aí a atropina, tá? A paralisia e indução, né, a gente tem como opções de medicações a ketamina, o etomidato, o propofol e o midazolam. Então, eu trouxe ali mostrando que nós temos algumas situações em que a gente deve evitar. Então, o propofol, por exemplo, ele não seria uma boa utilizar nos pacientes que estão com o cardiovascular mais instável, tá? Já a ketamina, ela é uma boa opção para esses pacientes, né? Então, pensar bem aí na situação do seu paciente para a escolha das medicações, tá? E a paralisia, né, depois do seu paciente completamente sedado, a gente pode escolher fazer ou o rocurônio ou a succinilcolina. O rocurônio, lembrar que ele tem um reversor, que é o Sugamadex, que isso torna uma opção bem interessante, né? Mas ele tem um início de ação um pouco mais lento. E a succinilcolina, ela é contraindicada em pacientes vítimas de queimadura, que têm potássio mais alto, que têm uma doença neuromuscular, ou até com história de hipertermia maligna também. E aí a gente chega no passo, então, da passagem da cânula e a checagem, né? Laringo na sua mão esquerda, você entra pelo lado direito da boca do paciente, empurrando a língua para o lado esquerdo, tá? Se eu tiver com uma lâmina reta, eu vou pinçar a epiglote do paciente. Se eu tiver com uma lâmina curva, eu vou colocar a ponta na valépula. E aí eu tenho a visualização da via aérea do paciente e passo o tubo pelas cordas vocais, tá? Realizo, então, lembrar aqui a imagem que você vai visualizar, né, para a tentativa da passagem aí da cânula, e aí para a gente checar, então, né, a gente vai checar com a visualização dessa passagem, com a expansão torácica e com a ausculta do nosso paciente. Então, lembrar de auscultar epigástrico e também a área pulmonar do nosso paciente. E, por fim, chegamos, então, aos cuidados pós-intubação, né? Uma coisa que confirma é o padrão ouro para confirmar a sua intubação é a capnografia, tá? Não está presente em todos os serviços, né? A gente vai, após confirmar, né, realizar a fixação dessa cânula, pedir o raio-x de tórax, tá? E esse paciente precisa, claro, ficar em vigilância, em monitorização contínua, né? Lembrar que a gente tem o mnemônico DOP, tá? Se esse paciente abruptamente tem uma queda de saturação, tem uma modificação ali na expansibilidade torácica, né? A gente precisa avaliar deslocamento da cânula, obstrução da cânula, pneumotórax e alguma alteração no equipamento, tá? E outros cuidados pós-intubação, sedação contínua do nosso paciente, acoplar no ventilação mecânico, comunicar à família sobre o procedimento e solicitar uma vaga em unidade de terapia intensiva. É isso, bons estudos, pessoal.